confirmado. A vitória de Jon Jones nesse sábado no UFC 285 foi uma luta armada. E só não enxerga quem não quer. É isso pelo menos o que diz aqui um inscrito do canal, ou pelo menos um cara que assistiu o meu vídeo da análise da luta do Jon Jones contra o Ciryl Gane e disse que não há como negar que foi uma luta armada. Foi 100% armada, não há como negar que foi uma luta armada. Pessoal, toda vez que tem uma grande luta, toda vez que um cara que divide opiniões luta, ou então quando um cara que é muito querido perde, sempre tem centenas de comentários aqui no canal do pessoal criando teoria da conspiração, pessoal inventando, não, que a luta foi comprada, e aí cria uma narrativa que faz total sentido, que não, ou o UFC odeia brasileiro, ou então o UFC quer facilitar pra tal cara, enfim, tem sempre isso. E dessa vez não foi diferente. Com a grande vitória do Jon Jones, que pode ter sido a maior vitória da carreira dele, muita gente aqui que não gosta do Jon Jones veio no canal comentar diversas teorias da conspiração, que a luta foi comprada, que a luta foi armada e etc. Então, como eles também falam que eu não sei de nada, que eu não sei de absolutamente nada e que eles são os donos da verdade, então eu vou ficar calado aqui nesse vídeo. Eu vou ler os comentários do pessoal que realmente sabe, né, que são esse pessoal que comentou as teorias da conspiração, vou ler esses comentários e dar voz ao povo, né? Dar voz a quem sabe, porque eu claramente não sei de nada e esses caras que estão dizendo que a luta foi armada, com certeza sabem de tudo, então vou ler o que eles têm a dizer. Então vamos lá, um vídeo um tanto diferente aqui no canal, mas eu sou um criador de conteúdo, né? Eu vi isso aqui sendo comentado no meu vídeo e eu vou pegar isso como matéria-prima e transformar em conteúdo, afinal é isso que eu faço. Então vamos lá, vamos começar aqui lendo as pérolas. E claro, eu também não vou mostrar o nome da pessoa que fez isso, vou censurar, né, pra evitar problemas. Então vamos lá. Primeiro comentário aqui. O padrão para provar uma verdade precisa de 3 provas autênticas. Só assim estabelece toda a verdade. O cara facilitou de propósito o pescoço. Sem resistência, foi combinado, tá na cara. E ainda comentou mais, pra ser o maior precisa lutar 3 vezes sem trapaças. Bom, o único cara que trapaceou nessa luta foi o Gane, porque deu um chute no saco do Jon Jones. Então pera aí, o cara tá dizendo então que Jones e Gane precisam lutar 3 vezes pro cara provar que é o melhor. O Jones então precisa ganhar do Gane mais 2 vezes. E eu digo mais, eu acho que mesmo se por acaso em algum universo acontecesse do Jon Jones enfrentar o Ciryl Gane 3 vezes e vencesse as 3, eu acho que esse cara ainda ia vir aqui comentar, inventar uma nova desculpa, dizer que o Jon Jones não é o melhor, fez alguma coisa errada, enfim. Gane tá ficando rico, só entregando lutas. Ele entregou a luta contra o Ngannou. Engraçado porque na luta contra o Ngannou, se dá pra criar um motivo da luta ter sido comprada a favor de alguém, seria a favor do Gane. Porque ali na luta do Gane contra o Ngannou, tava no auge, assim, basicamente no auge da briga do UFC com o Ngannou. Então faria total sentido, se a luta fosse comprada, ser a favor do Gane e não do Ngannou. Então pera aí, o UFC então, sei lá quem foi que comprou essa luta, resolveu comprar a derrota do Gane pra favorecer o Ngannou, sendo que o Ngannou tava com briga pro UFC? Então o UFC favoreceu tecnicamente o inimigo deles? Bom, total sentido, né? Vamos lá, vamos continuar. Pareceu marmelada, ainda mais depois de já ter uma narrativa pronta para a próxima luta. Joe Rogan já veio com tudo pronto. Bom, isso aí ele deve estar falando que a luta foi comprada porque a narrativa já estava pronta. A narrativa seria, na próxima, ele enfrentaria o Stipe Miocic. Porém, foi definido antes da luta que o Miocic enfrentaria o vencedor, ou seja, ou Gane ou Jones. Embora eu discorde, eu acho que na verdade se o Jones tivesse perdido, teria uma revanche imediata entre Gane e Jones. Já vi entrega de luta, me diga uma. Me diga uma. Não, me diga. O pessoal sempre fala de luta comprada, luta entregue. Me diga um exemplo de luta comprovada que foi comprada. Um exemplo. Porque assim, se você não tem a confirmação que a luta foi comprada, como é que você diz que ela foi comprada? Como é que você diz que já viu uma luta comprada se não tem a confirmação oficial, a prova que ela foi comprada? Então você nunca viu uma luta comprada, já começa por aí. Não dá pra saber se Jon Jones é o melhor lutador, pois o verdadeiro campeão sempre foi Francis Ngannou. Tá, esse comentário faz sentido. Realmente pode-se dizer que o Jones não é o verdadeiro peso pesado, campeão do peso pesado, porque ele nunca venceu o Francis Ngannou. Bom, mas eu vou deixar aqui a comparação. O Francis Ngannou venceu o Ciryl Gane numa suada decisão dos juízes, né? Foi 48-47, pau a pau. E o Jones venceu o Gane em 2 minutos. Isso aí também não quer dizer nada, mas eu vou só deixar
essa comparação. Pode ser o melhor na categoria dele, sendo que ele já tá em outra categoria. Ninguém supera Anderson Silva. Galera, vocês sabem que eu sou um fã absurdo do Anderson Silva, certo? Vocês sabem e... assim, particularmente eu não gosto muito do Jon Jones, a pessoa Jon Jones. O que eu tenho é respeito pelo legado dele. Cara, pra mim não dá mais pra discutir. Pra mim acabou a discussão. Jon Jones é o maior da história. Pô, são 15 títulos. Ele tem 15 cinturões em casa. O Anderson tem 11, que é um feito impressionante. Mas o Jones, ele tem 15 cinturões, nunca perdeu uma disputa de cinturão e ainda é campeão em 2 categorias, sendo as 2 as mais pesadas do UFC. Sem falar que ele passou 3 anos parado, voltou em uma categoria totalmente nova e finalizou o primeiro do ranking em 2 minutos. Pô, pra mim acabou a discussão. Jon Jones é o maior da história. Forjado, se Ciryl tivesse ganhado o cinturão, Ngannou ainda continuaria o melhor peso pesado. Como Ciryl perdeu, agora o UFC vende Jones como o melhor de todos os tempos. Queria ver se fosse verdade mesmo. Bom, na verdade já faz um tempo que o Jon Jones é vendido como o maior lutador de todos os tempos, até porque é difícil discutir isso agora, né? É realmente difícil, porque o cara nunca perdeu, venceu, tem um recorde isolado de títulos no UFC, são 15 vitórias em lutas valendo cinturão. E outra, se você desconsiderar a luta contra o Matt Hamill e o no contest contra o Daniel Cormier, o cartel dele seria 29/0, igual do Khabib. Quanto a esse de Forjado, de novo, mais um comentário que não tem prova alguma de que a luta foi armada, né? Mas enfim, o próprio Ngannou, eu até trouxe o vídeo aqui no canal depois da luta, falou que se ele conseguiu fazer aquilo com o Gunny no chão, o Jon Jones faria muito pior. E foi o Ngannou falou isso. O Ngannou falou isso. E foi exatamente isso que aconteceu. E foi também o que eu falei no vídeo de palpite. O Jones é talvez um dos melhores grapplers, wrestlers que o UFC já viu em toda a sua história. Contra um cara que é mais ou menos no chão, que foi dominado pelo Ngannou, pô, o Jones, na teoria, palitaria os dentes. E na prática, fez isso também. Vamos lá, esse aqui foi um combo de 3 comentários, ó. Vamos lá. Agora sei por que o Ngannou saiu do UFC. Porque não aceitou entregar a luta, por isso a revolta do Dana. Agora sim sei que tem fraude. Cara, fraude. Com I no final. Engraçado, né? Que o Ngannou, então, ele saiu do UFC porque não quis vender a luta para o Dana White, né? Para o UFC. Tá, beleza. Então, assim, uma vez que o Ngannou tava sem contrato, uma vez que o Ngannou tava livre, leve e solto, não tinha compromisso nenhum com o UFC, e tava no momento perfeito pra martelar o UFC, ele podia acabar com o UFC. Por que então que ele não falou, ó, tentaram comprar a minha luta, tentaram vender a minha luta, tentaram fazer com que eu perdesse de propósito pro Jon Jones? Por que ele não falou isso? Então por que ele não revelou logo a verdade e acabou com o UFC? Não faz sentido. Esse aqui é curioso, vamos ver aqui também, ó. Você não falou da barriguinha dele? Eu não vi a barriguinha atrapalhar. Cara, eu falei exatamente isso no meu vídeo. Eu falei que não se deve julgar o Jon Jones pelo shape dele, pela barriga dele. Eu falei que ele tava com a barriguinha porque ele tá com a barriguinha. Mas eu também falei no vídeo que isso não deveria atrapalhar em nada. E até citei Daniel Cormier e Tyson Fury como grandes campeões que tem um shape meio estranho, que não, na teoria não condiz, né, com o status dele. Vamos lá, olha esse aqui, ó. Olha esse aqui. Negar que há lutas armadas no UFC é desconhecer o esporte. No início eram muitas grotescas as armações. Hoje os lutadores lutam e também atuam de forma mais profissional. Eu só quero uma prova. É só isso, é só isso. Uma prova concreta de que essa luta foi armada. Ou então, uma prova concreta de uma luta no UFC que foi armada. Só isso que eu peço. É só isso, só isso. Porque assim, ele, aparentemente eu não sei de nada. E aparentemente ele sabe de tudo. Porque se é tão simples assim pra ele acreditar que tem luta armada no UFC, é porque ele tem prova disso. É porque tem provas soltas disso. Eu só quero uma prova. Uma prova que essa luta do Jon Jones contra o Gunny foi armada. Só uma. E eu apago esse vídeo. Amigão, sua análise com Z, não faz sentido algum. E por que, se ele não perdeu para o que todos consideravam o maior desafiante e fenômeno dos pesos pesados, o Ciryl Gunny, ele vai perder para o Miocic? Você só pode estar brincando. Claro que tudo pode acontecer. Ele refuta o próprio comentário. Claro que tudo pode acontecer, mas no caso do Jon Jones é impossível. Eu não preciso falar nada. Ele refutou o próprio comentário. Eu não vi nada de finalização ali. Ele não viu a guilhotina não existiu. Ali foi efeito Mandela, né? Um surto coletivo. O fato de Miocic ter ganho mais títulos não coloca ele como o melhor peso pesado. Então, o que coloca, meu Deus? O maior e melhor é o Anderson Silva. Jones perdeu 2 vezes e os juízes roubaram pra ele. Bom, então se o Jon Jones ter perdido 2 vezes não o torna o melhor da história, e o Anderson Silva que perdeu 11? Os chapéus de alumínio vão falar que a luta foi forjada, assim como falo
da Valentina, da Amanda, do Charles, do Camaro, agora do Poatan. Agora do Poatan ninguém falou nada. Será por quê, né? Povo doido. Pois é, pessoal. Então vamos logo pro fim do vídeo. Por que tem tanta teoria da conspiração em lutas grandes assim? E por que nunca tem uma teoria da conspiração da luta favorecendo o brasileiro? É simples, cara, porque o torcedor brasileiro, ele é um mau perdedor. Isso aí é nítido, nítido. Você pode ver, quando o brasileiro ganha, é mérito. Quando o brasileiro ganha, é festa. Mas quando ele perde, forjado, a luta foi comprada, o mundo odeia o brasileiro. Sempre tem algum motivo, ele não consegue aceitar a derrota. O torcedor brasileiro tem uma enorme dificuldade de aceitar a derrota. E outra coisa, nesse caso agora do Jon Jones, que pesa muito, é o seguinte: outra coisa que o torcedor brasileiro faz muito é diminuir um a favor do outro. Como assim? Ele não consegue, por exemplo, elogiar dois caras. Ele não consegue elogiar Anderson Silva e Jon Jones. Então, o cara que gosta do Anderson Silva, ele vai tentar diminuir o Jon Jones para elevar o Anderson Silva. Isso aconteceu muito quando o Charles era campeão. O pessoal botou... Nossa, afundou a carreira do Khabib. Pra quê? Pra elevar do Charles, porque tava tendo aquelas comparações. Quem é o maior peso leve? Charles ou Khabib? E o que o pessoal fazia? O pessoal não pegava assim, comentava, não sei. O cara podia até gostar do Charles, falar assim, não, o Charles é muito bom, mas o Khabib tem que reconhecer também que ele era tão bom quanto. Não, o que ele fazia? Khabib nunca enfrentou ninguém. Khabib, sei lá, só pegou mosca morta. E o Charles é muito melhor, muito bom, tal. Enfim, o pessoal sempre tenta justificar a derrota, porque eles não conseguem aceitar a derrota. Então, é teoria da conspiração, a luta foi comprada, o UFC odeia brasileiro, e sempre é assim. Sempre é contra o brasileiro, entendeu? Sempre é contra o brasileiro. Por exemplo, o Adesanya, que era... o UFC tinha acabado de fazer um novo contrato milionário pro Adesanya. Ele perdeu pro Poatan. Se fosse o contrário, trocar dos personagens, vamos dizer assim, Adesanya é brasileiro e Poatan é gringo. O pessoal ia dizer que a luta foi comprada porque o Adesanya perdeu. Se ele fosse brasileiro. Se o Adesanya fosse brasileiro e tivesse perdido pro Poatan sendo gringo, pode ter certeza absoluta que o que mais ia ter na internet é teoria da conspiração. Enfim, pessoal, o vídeo tá bem longo, vou encerrar por aqui. Espero que tenham gostado, conteúdo diferente. Se vocês quiserem que eu traga mais outros vídeos parecidos com esse, é só falar aí nos comentários. E é isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima.